Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chegar um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a partir da primeira leitura, nós ouvimos o próprio Senhor dizendo: isto eu lhes ordenei, escutai a minha voz. Eles, porém, não escutaram nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações, empedernidos. Assim se lamentava Deus com Jeremias, por consequência da desobediência do povo de Israel. Domingo nós ouvimos, na primeira leitura, o relato dos 10 mandamentos, onde o povo de Israel, aos pés do Monte Sinai, assumiram um compromisso com Deus, assumiram uma aliança com Deus. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, muitos foram aqueles que se desviaram, muitas foram as traições cometidas contra Deus e tantas outras realidades de pecado e de desobediência. Veja, meus amados irmãos, tudo aquilo que hoje nós vivemos, atualmente, podemos dizer que são consequências das desobediências. Primeiramente, a desobediência em relação ao Evangelho e à doutrina da Igreja Católica. Vale lembrar que esta missa, esta homilia, está sendo dirigida para os católicos. Então, são muitas as traições que até nos dias de hoje nós cometemos contra Deus, através da desobediência. Primeiramente, aos 10 mandamentos, que é o alicerce de toda a doutrina da Igreja Católica. Até mesmo podemos dizer que toda a pregação de Jesus, toda a sua ação ministerial e pastoral eram embasados nos 10 mandamentos,
porque Jesus veio para dar um novo sentido à lei e não para deixá-la de lado, porque Ele mesmo vivia, Ele mesmo praticava. E assim sendo, a igreja também chancelou os 10 mandamentos, tanto é que ele é a base de toda a doutrina da igreja, juntamente com a palavra de Deus, porque nós não andamos com uma perna só. Dentro da realidade da Igreja Católica, nós temos o magistério, a tradição apostólica e a palavra de Deus. São os três, as 3 realidades, o tripé que sustenta a Igreja Católica. A nossa igreja não é a religião do livro, mas nós somos chamados a uma obediência ao Senhor. Porque, como eu dizia, toda a realidade que nós vivemos é consequência da desobediência. A desobediência aos pais, a desobediência à realidade própria, em relação à ética e à moral, à lei natural. Hoje nós vivemos, de certa forma, uma censura velada, porque todos podem falar mal da igreja, todos podem protestar contra a igreja, quebrar imagens, fazer protesto nus, pessoas nuas fazendo protesto com imagens e encenações obscenas, mas nós não podemos falar sobre essas realidades. É preciso tomar muito cuidado com o que se diz hoje, principalmente no púlpito, nas frentes das câmeras. Consequência da desobediência. Assim se lamentava Deus, junto com Jeremias, por causa da desobediência de Israel. Isto eu lhes ordenei, escutai a minha voz, mas porém eles não escutaram e nem prestaram ouvidos. A respeito de muitos, infelizmente, mesmo dentre os que se dizem cristãos, podemos repetir a mesma palavra de Deus que nós lemos hoje: diminuiu e desapareceu a fidelidade. Principalmente nestes tempos difíceis que nós vivemos, muitos daqueles que se diziam praticantes fervorosos foram esfriando porque não conseguiram enxergar mais Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento desta pandemia. E com isso nós estamos assistindo a um fenômeno onde muitos daqueles que eram fervorosos estão se debandando. Não para outras seitas, mas infelizmente para a imoralidade. Muitas são as pesquisas atualmente onde dizem que o aumento do acesso à pornografia e a tantas outras realidades tem aumentado. A desobediência, porque deixaram de confiar em Deus. Por isso, infelizmente, mesmo dentre dos que se dizem praticantes, podemos repetir: diminuiu e desapareceu a fidelidade. Em meio a esta realidade, nós podemos dizer que aparece o voto de obediência, também como reparação à resistência do mundo moderno, porque são muitas as resistências do mundo contra a palavra de Deus, contra a sua lei, contra a vontade divina. Por isso, Jesus foi enviado justamente para nos mostrar que é possível uma obediência a Deus, até mesmo em meio ao sofrimento. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, veio para expiar este pecado capital da desobediência. E principalmente nós, consagrados e religiosos, mediante o voto da obediência, associam-se à sua expiação redentora salvífica e a cada um dos batizados. A partir da vivência da obediência à vontade divina, ou seja, buscando uma perfeita conformidade com a vontade divina, vivendo o Evangelho, a doutrina da Igreja,
Nós estamos unindo a Jesus Cristo, que veio para expiar os pecados da humanidade. Veja, o concílio nos diz, Jesus Cristo, Cristo, para cumprir a vontade do Pai, inaugurou na terra o reino dos céus e com sua obediência consumou a redenção. Lumen Gentium, número 3. Veja, meus amados amigos, irmãos, é a vida de Cristo, mistério de obediência ao Pai, de entrega incondicional à sua vontade. E aqui não se trata de obediência gozosa, mas dolorosa, que conhece a amargura do sofrimento, quis Cristo fazer-se semelhante ao homem, a ponto de experimentar o peso da obediência praticada nas circunstâncias mais difíceis e humilhantes. O autor de Hebreus vai nos dizer, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelo sofrimento. E Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Não foi uma obediência gozosa, mas dolorosa. E mesmo em meio à dor, ele se fez obediência. São Paulo também nos ensina. Por obediência aceitou a traição de Judas, a agonia do Getsêmani, o abandono dos mais íntimos. Porque até aqueles que eram seus discípulos o abandonaram naquele momento. Nas mãos dos soldados, o entregou à obediência, onde ele foi levado aos tribunais, arrastou-o com a cruz até o Calvário e, enfim, por obediência, voluntariamente, ele abre os braços na cruz para morrer como malfeitor. Um homem justo, sem pecado, por obediência, abre os seus braços na cruz para morrer como malfeitor. E cada vez que nós praticamos o pecado, nós estamos crucificando nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se disso. Cada vez que você ceder à tentação e cair em pecado, você está gritando juntamente com o povo, crucifica-o, crucifica-o. Mas para nós rompermos com este círculo vicioso dos nossos vícios, para nós vencermos as tentações, nós precisamos nos colocar diante de Cristo e suplicar a sua misericórdia, buscar a oração pedindo a Deus os meios necessários para rompermos com o pecado e com as tentações. E vale lembrar que quanto mais próximo de Cristo nós estivermos, maiores serão as tentações. E por isso quem não reza se perde. Quem não reza se perde, quem reza alcança a salvação, porque o filho que recorre ao Pai, suplicando aquilo que é necessário para a sua fidelidade, o Pai que está lá nos céus vai suprir as nossas necessidades, para que nós possamos vencer as tentações. Ou seja, quando nós pedimos os meios necessários para a nossa salvação, o Senhor vai conceder. Então não existe desculpa para o pecado, porque o Senhor incutiu em nosso coração o dom e o desejo de estarmos em sua presença. Até mesmo para aqueles que ainda não o conhecem, não conhecem Jesus Cristo, existe um vazio interior. E o que é este vazio interior? É o desejo da alma humana pela eternidade. O desejo da alma em voltar-se para Deus.
E você pode tentar preencher este vazio com drogas, com bebidas, com a prostituição, com o adultério, com a desobediência, que você não vai conseguir preencher, porque o único que pode preencher este vazio, que é este desejo de nossa alma para com o Senhor, ou seja, para estar na presença do Senhor, é o próprio Deus. A partir da nossa obediência a Deus, à igreja, e a partir da nossa vida de oração, suplicando os meios necessários para obtermos aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, que são as graças simples e as graças especiais. Isso quem nos ensina é o próprio Santo Afonso Maria de Ligório. Por isso a nossa obediência, ela precisa ser treinada dia após dia, porque é somente através da obediência que nós vamos romper com a nossa vida de pecado. A partir de uma vida de oração, suplicando ao Senhor o dom da obediência, suplicando ao Senhor as graças necessárias para vencermos as tentações, o Senhor nos concederá, porque o Senhor incutiu no coração do homem este dom, o dom do amor, o dom da oração. Por isso não há desculpa para o pecado. É a partir da obediência que nós vamos romper com o nosso egoísmo. É a partir da obediência que nós vamos exercitar a humildade. Porque sem humildade, sem vida de oração, nós não iremos alcançar as virtudes necessárias que o Senhor nos deu para vencermos o pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.